Olá, alunas, alunos do Estratégia. Meu nome é Ricardo Campanário, professor de Administração de Empresas aqui do Estratégia Concursos. A gente vai falar agora de Introdução à Administração de Materiais, tá bom? Comecinho da matéria de Administração de Materiais. Primeiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre administração de recursos, tá bom? Um tema importante, antes de entrar especificamente em materiais, vamos entender o que são recursos, tá certo? É importante dar esse passo atrás, entender o que é gestão de recursos, porque é disso que a gente está falando, né? Material é um recurso, assim como é patrimônio, assim como uma série de outros recursos. A gente vai entender um pouquinho desse cenário para depois mergulhar em administração de materiais, tá bom? Deixa eu botar o slide já, para ir explicando para vocês. Eu vou botar aqui no PowerPoint, conforme for eu volto aqui para a gente falar olho no olho, tá? A gente está falando aqui, gente, o tempo todo, de justamente o que eu acabei de falar. Deixa eu botar a canetinha aqui. Gestão de... Opa, eu vou voltar aqui, canetinha. Gestão de recurso, tá certo? O que é gestão de recurso? Deixa eu voltar aqui para mim. Na verdade, você gerir recurso é a principal função de qualquer gestor dentro de qualquer organização, né? Que nada mais é do que você alocar o recurso certo no local correto, onde ele pode performar melhor, onde ele vai entregar o melhor resultado, onde você vai utilizar aquele recurso ao máximo, né? Que, aliás, é uma das principais premissas de administração de materiais, né? É você utilizar ao máximo o recurso que você tem disponível, conseguir definir qual é o nível de recurso que você precisa, empregá-los no seu processo e explorá-los ao máximo, né? Evitando qualquer tipo de desperdício, qualquer tipo de sobra, qualquer tipo de perda, tá certo? Portanto, conseguir alocar o recurso correto, né? No local correto, na hora correta, eu diria que é a principal meta de quem tem responsabilidade pela gestão de qualquer processo, pela gestão de qualquer enfim, qualquer negócio, né? O gestor ele tem duas grandes funções. A primeira é conseguir alocar recursos de maneira correta, da maneira mais eficiente. E eficiência está diretamente ligada à administração de materiais, vocês vão ver isso o tempo todo. E o segundo é tomar decisões, né? Tomar decisões, sejam elas estratégicas, sejam elas operacionais. E aqui, em gestão de recursos, você vai tomar decisão o tempo todo. Eu tenho lá 2, 3 recursos, mas eu posso alocá-los em 10 locais diferentes. Eu vou ter que tomar decisão em relação a qual é o melhor local, aonde que eu vou obter o melhor resultado, né? Aonde que eu vou empregar aquele recurso da melhor forma possível. Então pense sempre nisso quando você estiver falando, pensando, estudando gestão de materiais, tá? Empregar corretamente os recursos nos melhores locais, tá? Você vai ver que tudo está ligado a isso. Toda a gestão de estoque, toda a gestão de transporte, toda a gestão de compra, o processo de aquisição junto aos fornecedores, é você conseguir otimizar esse processo alocando os recursos da melhor forma possível, tá bom? A gente não está falando apenas dos recursos materiais e patrimoniais, acabei de falar, você vai ver aqui um pouquinho mais à frente que para qualquer tipo de recurso se aplica esse raciocínio, isso afeta qualquer tipo de gestor, tá bom? Vamos olhar um pouquinho mais para frente aqui. Nessa direção a gente tem um monte de exemplos para mostrar para vocês a respeito de alocação correta, né? Eu já falei bastante disso, o objetivo vai ser sempre otimizar essa alocação para você conseguir o quê? Veja só, lembre-se sempre disso aqui, porque isso daqui é muito importante dentro de qualquer atividade de negócio, de gestão de negócio, mas especificamente em gestão de material. Duas coisas, maximizar a receita, deixa eu até puxar aqui para mim, maximizar a receita e diminuir os custos. Por quê? Você está falando aqui, embora a gente esteja no mundo de concurso público, o que aparece geralmente na prova de administração de material são exemplos de empresas privadas, né? Então você vai ouvir falar muito de fábricas, de indústria de transformação, do setor secundário da economia. São fábricas que visam o quê? Visam o lucro. Portanto, quando você fala de administração de material, você vai estar o tempo todo tentando incrementar a receita e diminuir os custos, né? O foco em diminuição de custos, eu diria que é até mais importante dentro de gestão de materiais, porque a gestão de materiais ainda é vista como uma atividade intermediária, uma atividade meio, né? O que é a atividade meio? É aquela atividade que não é a atividade fim da empresa. Então, é uma atividade que propicia que a empresa consiga executar as suas atividades fins. E, geralmente, na atividade meio, você procura empregar a menor quantidade de recursos possível para minimizar custo, né? Então, veja, essa é a função do gestor de materiais. Identificar quais são os recursos estritamente necessários, empregá-los e utilizá-los ao máximo. Assim você consegue diminuir custo e consegue propiciar à empresa oportunidade, cenário para que ela possa maximizar as suas receitas, tá certo? Então você traz ali o material ideal para transformação, para geração de um produto acabado com a qualidade desejada. Esse produto vai ser colocado no mercado e depois, quando ele girar, ele vai gerar justamente esse incremento de receita, vai gerar lucratividade, mas perceba que é o resultado final de toda uma cadeia cortada ali pela gestão de materiais, desde a entrada da matéria-prima, né? A gente vai falar muito disso. Gestão de materiais vem desde lá do fornecedor, a entrada de matéria-prima, a transformação dessa matéria-prima, isso vira produto acabado no processo fabril, né? Depois ele já passou por armazenagens, ele é novamente armazenado com produto acabado, é movimentado, distribuído, finalmente chega ao cliente, né? Geralmente chega um intermediário, um varejista, e aí finalmente
chega ao cliente final, que é o consumidor, no caso do produto de consumo, tá? Então a gente vai falar dessa cadeia o tempo todo, a gestão dessa cadeia, e dentro dessa cadeia o administrador de materiais vai precisar maximizar a receita e prestar muita atenção em reduzir, diminuir custo ao máximo possível, tá certo? Aí você pode perguntar, já até me antecipei, né? Poxa, mas então isso não se aplica ao mundo público? Está falando de lucro, de receita, de custo? Se aplica perfeitamente, também se aplica. Dentro do mundo público, você vai ter que ter o cuidado muito importante aqui em duas coisas. Primeiro, você não pode desperdiçar recurso, sobretudo porque o recurso é público. Então não é porque o recurso é público, porque você não tem ali em tese uma atividade de controle de custo, de foco em lucratividade tão aguçada como você tem no mundo privado, que você vai simplesmente poder investir recurso à torta e à direita. Não, você não pode desperdiçar recurso também no mundo público, é mais ou menos a mesma coisa. A outra grande diferença, no mundo público você está falando o tempo todo em prestação de serviço, não é? Na grande maioria dos casos. E a cadeia de prestação de serviço também é perpassada por muito material, por muito input que o gestor de materiais tem que trazer para que a cadeia funcione e possa prestar o serviço no final do dia. Aliás, isso é importante falar em administração de materiais, né? A gente não está falando só em empresa industrial. Você tem administração de material, tanto no setor primário, setor extrativista, né, no setor terciário, setor de prestação de serviço, no mundo público, de todas as formas. Aqui o exemplo que você vai sempre ver e o que cai na prova é basicamente o setor secundário da economia, que é o setor de transformação, o setor fabril, o setor industrial, que é o que mais ilustra, né, a questão de gestão de materiais. Mas vamos em frente, gente. Portanto, dentro do mundo público é tão importante quanto você conseguir poupar os recursos e, fundamentalmente, você ter processos ágeis, você ter processos baratos, você ter processos revestidos de qualidade, você conseguir, mais uma vez, maximizar o seu aproveitamento, ou seja, utilizar os seus recursos o máximo possível, sem nenhum tipo de desperdício. O que está por trás de tudo isso? E essa palavrinha aqui é mágica em administração de materiais: eficiência. O tempo todo em administração de materiais você vai buscar eficiência. Você ouviu numa questão falar de eficiência, você percebeu que uma situação está levando a organização a ser mais eficiente, provavelmente está no caminho correto. Está levando para o outro lado, incremento de custo, desperdício, obsolescência de material, perda de eficiência, retrabalho, está indo para o caminho errado. Possivelmente está errada a questão. Então pense sempre nisso, a eficiência vai ser sempre o norte principal de uma atividade gestora de recursos, tá? Veja que a gente nem está falando de material ainda, está falando de gestão de recursos. Se aplica a qualquer tipo de recurso, a gente vai ver já quais são eles, tá? É basicamente isso que tanto a administração de materiais como a administração de patrimônio busca o tempo todo maximizar o uso dos recursos necessários, tá? Toma muita atenção com essa questão do maximizar o uso dos recursos necessários, porque isso às vezes o aluno se confunde. Maximizar o uso do recurso não significa maximizar o emprego do recurso, ou seja, não significa você ter mais recurso. Quando eu digo maximizar o recurso, é o seguinte: primeiro, você precisa entender qual é o nível suficiente de recurso que você tem que ter na operação. Pensa no estoque. Você tem que ter o estoque suficiente para fazer com que a cadeia produtiva da empresa funcione, né? Você não tem que ter estoque em demasia, você não tem que ter estoque a mais. Estoque a mais é custo de armazenagem, é um investimento que não tem rentabilidade, é dinheiro parado na prateleira, tem uma série de outros custos, seguro e assim por diante. Então não vale a pena ter estoque a mais. E você não pode ter estoque a menos também, porque você para a produção. No momento de rodar a máquina, você, poxa vida, não tem estoque, então não dá para produzir. Também é um problema. Então você tem que ter, o estoque é um exemplo excelente para ilustrar isso. Você tem que ter o nível de recurso suficiente. O tempo todo, você não pode falhar, é óbvio que você vai ter o chamado estoque de segurança. No caso do estoque, você tem uma sobrinha ali, mas é uma sobrinha pequenininha, né, para cobrir eventual necessidade, aumento de demanda, problema com o fornecedor, no caso do estoque. Mas, em resumo, você tem que ter o volume de recurso suficiente para a atividade funcionar. E aí, dentro desse cenário, dentro desse volume de recursos que você já identificou como suficiente, aí sim você vai maximizar a utilização desse recurso. Você vai espremê-lo ao máximo, você não vai perder nada, não vai sobrar nada, você não vai perder nada, não vai ter sobra, não vai ter desperdício. Então, só cuidado com isso. Maximizar o emprego do recurso, maximizar o uso do recurso, é maximizar o uso do recurso necessário, tá? Não é estocar até o teto, falar, vai, né, para maximizar recurso, eu vou ter recurso aqui a dar com pau para que não tenha problema nenhum. Não é isso, tá certo? Você tem que tentar minimizar o custo, minimizar o desperdício, como? Pegando os recursos que você precisa e maximizando o uso deles, tá bom? Atenção com isso, isso cai demais, especialmente em perguntas introdutórias de administração de materiais, e é esse o caminho, tá bom? É assim que você vai ser mais eficiente e é assim que você vai ter o menor custo possível na sua operação, tá? Falando dos fatores de produção,
deixa eu botar no PowerPoint aqui para vocês. O que são os fatores de produção? São os principais recursos que você tem para trabalhar como gestor, né? São os chamados recursos administráveis, né? É um cenário bastante amplo. Veja lá, chamamos de recurso tudo aquilo que gera ou tem capacidade de gerar riqueza, tá certo? Então, tudo que você utiliza no seu processo e que no final gera um produto acabado, e que tem valor, que é vendido, é comercializado, gera riqueza, esse é recurso, né? Seja o recurso empregado na linha de produção, seja transformado, como por exemplo uma matéria-prima, ou não, recursos que atuam ali na manutenção, no processo de limpeza, no escritório, isso tudo é recurso, tá certo? São conhecidos por fatores de produção, tá bom? Nesse curso a gente vai abordar os recursos materiais e patrimoniais, mas vamos ver a seguir quais são os recursos todos que a gente pode abordar. Veja aqui, ó. Quando a gente está falando de recurso como um todo, veja que a gente está, quando a gente fala do nosso curso aqui, a gente está falando aqui de recurso material e recurso patrimonial. Mas veja que recursos são de várias fontes diferentes. Você tem os recursos humanos, o que é isso aqui? São as pessoas, gente que trabalha. Aliás, um dos recursos, se não o mais importante, um dos mais, né? Os recursos financeiros, o que é isso aqui? Capital. É o valor que você tem para investir, é o dinheiro que você tem, de fato, o caixa que você tem, recurso tecnológico, a gente vai falar de cada um deles. Mas gestão de recurso é isso, né? A gente aqui vai fazer um recorte, vai falar especificamente de materiais e um pouquinho depois de patrimônio, mas especificamente de materiais. Mas o gestor de recursos, ele pode cuidar de tudo isso, e ele vai cuidar de tudo isso do mesmo jeito. Quando você fala, mas como é que ele vai alocar recursos quando você fala de recursos humanos? Da mesma forma, você precisa colocar as pessoas no local correto, ou seja, onde que aquele funcionário, aquele servidor vai performar melhor. O que ele sabe fazer, o que ele gosta de fazer, onde é que ele vai... Põe ele lá. Essa é a função do gestor de recursos humanos. Essa é a função de qualquer gestor. O gestor financeiro, onde é que ele vai botar o dinheiro? Ele vai botar para render no mercado financeiro, porque naquele momento ele vai ganhar mais, ou ele vai aplicar na atividade produtiva porque tem um retorno melhor? Veja que o tempo todo ele está tomando decisão, ele está analisando custo-benefício, analisando alternativas e alocando recurso. Essa é a vida do gestor, o tempo todo. Em materiais, é exatamente isso. De quem que ele vai comprar, o que que ele vai comprar, em que quantidade, o que que ele vai fornecer para a fábrica, onde que ele vai estocar. São decisões que ele tem que tomar o tempo todo, visando o quê? Redução de custo e incremento de receita. No mundo privado, isso tem um sinônimo, lucro, né? É isso que ele busca. No mundo público, você vai buscar eficiência, você vai buscar agilidade, você vai buscar velocidade, você vai buscar qualidade, tá certo? Na prestação de serviço, sobretudo, que é o que é feito primordialmente no mundo público, tá bom? Mas entenda essa questão de gestão de recursos, isso está até antes da nossa discussão de administração de materiais. Veja quais são os recursos todos, a gente já falou um pouco deles, né? O que são recursos humanos? São as pessoas, né? As competências, aonde que você vai alocar essas pessoas com o objetivo que elas possam gerar o melhor resultado possível para a organização, né? E para elas, inclusive, as pessoas precisam estar satisfeitas com o que elas estão fazendo, motivadas, desafiadas, né? Não adianta você alocar uma pessoa, eu acho que o fulano tem que ficar lá, mas o fulano não gosta daquilo, não sabe fazer aquilo, você vai lá e põe ele lá. E você quer resultado bom? É óbvio que você não vai ter resultado bom. Você precisa mover, tira o fulano de lá, põe onde o que ele sabe fazer. E se não funciona, tem que trocar o fulano, paciência, não tem jeito, tá certo? Recursos financeiros, a mesma coisa, veja lá. Esse é o mais fácil de você identificar, porque ele é basicamente o capital, ele é mensurável, ele é o dinheiro de fato, ele é a liquidez que a empresa tem, e aí você vai tomar decisões de investimento, seja no processo produtivo, seja no processo financeiro mesmo, tá bom? Recursos tecnológicos pode ser conhecidos como conhecimento que a empresa tem, né? A tecnologia, os processos, né? O processo tecnológico tá muito permeado por esse tipo de coisa, e hoje em dia é importantíssimo. O processo tecnológico, a empresa defasada do ponto de vista tecnológico, tem uma grande dificuldade em conseguir boa performance, em conseguir eficiência, tá? Mas também altamente influenciável aqui pelo trabalho que o gestor faz na alocação dos recursos tecnológicos, por exemplo, no mundo de materiais, nos diferentes processos de produção, nos diferentes processos de armazenagem, para o processo de compra ele pode estar revestido de tecnologia, cruzamento de dados para identificar fornecedores e assim por diante, tá? E aí, finalmente, o que a gente vai tratar mais proximamente aqui, né, os recursos materiais e patrimoniais. Veja algumas definições, isso aqui é importante, hein? Uma das primeiras coisas aí bem importantes para a prova. O recurso material, definição aqui, ó, pode ser definidos como elementos físicos, tá bom? Então, elementos tangíveis ali que servem o quê? Para a construção do produto final, tá? E funcionamento da organização, sempre caracterizados por não serem permanentes. Então, vem cá, primeiro ponto de administração de materiais. O recurso material ele não é permanente, o recurso material ele é transformado ou consumido ao longo do processo. Então, o recurso material ele entra de um jeito na organização e sai de outro. A matéria-prima, por exemplo, você entra ali, uma commodity, alguma coisa, aquilo tudo lá misturado a outras coisas e vira um produto que vai para a gôndola, numa embalagem.
veja que ele sai diferente. Então ele é transformado, ou ele é consumido ao longo do processo, né? Ele pode servir como, ele é mais um insumo do processo, e ele é consumido ali, ele nem faz parte do produto final, mas ele é utilizado ao longo do processo, seja no processo de manutenção, de fabricação, seja o que for, ele é consumido ali ao longo do processo e possibilita, né, o funcionamento da organização. Veja que está aqui, ó, ele serve ou para o produto final ou para o funcionamento da organização. Então ele propicia o funcionamento da organização e a produção do seu produto acabado, do seu produto final, tá? E ele não é permanente, essa é a principal característica do recurso material, que o diferencia do patrimonial. Veja aqui o patrimonial. Veja lá, ó, são definidos como conjunto de bens, valores, direitos e obrigações, lembre-se sempre disso, especialmente de direitos e obrigações, até porque está muito ligado aqui tem o conceito de contabilidade por trás disso, né, ativo e passivo, que possuam valor monetário quantificável, isso é importante na definição de valor de recurso patrimonial, tá? E possam ser utilizados para gerar riqueza. Outra coisa muito importante, nesse contexto, o foco da atividade da administração de patrimônio recai sobre os bens patrimoniais de caráter permanente, ao contrário dos materiais, tá? E o que são esses bens de caráter permanente? Instalações, veículos, móveis, equipamentos. Veja que eu falei para vocês, a gente vai falar de materiais, mas, poxa, o caminhão que vai buscar lá o material é patrimônio. A linha de produção, aquela esteira, aquelas máquinas, aqueles equipamentos, é patrimônio. O local onde você vai guardar depois os produtos acabados, o armazém, o prédio, é patrimônio. Então veja que a administração de patrimônio cuida desses bens, desses equipamentos todos, de caráter permanente, que não são alterados ao longo do processo produtivo e propiciam a empresa funcionar e gerar o processo de transformação do material, tá? Então veja que o material ele é transformado, ele não tem caráter permanente, ele entra de um jeito e sai de outro, e ao redor de toda essa atividade você tem os bens de caráter permanente, né? Que são foco da administração de patrimônio, tá bom? Que dão oportunidade à empresa trabalhar. Os prédios, as máquinas, os equipamentos, os veículos, isso tudo é patrimônio, isso tudo é bem de caráter permanente. Então grave sempre isso, hein? Questãozinha clássica de prova, diferenças entre recursos materiais e recursos patrimoniais. Não permanente, o material é transformado ou consumido, e permanente, o bem patrimonial, o recurso patrimonial, tá bom? Falando um pouquinho de bens e patrimônio, para a gente fechar a conversa aqui, saindo um pouco até da questão dos recursos, mas ainda falando de patrimonial, você tem bem e patrimônio, tá bom? É uma outra forma de se falar aí dos bens patrimoniais. Veja a definição aqui de Martins e Alt, são dois autores que a gente usa bastante aqui na confecção do curso. São conjunto de bens, valores, direitos e obrigações. Lembra que a gente viu ali atrás, eu até falei de ativo e passivo, né? Direito basicamente está no seu ativo, obrigação está no seu passivo. O que é um direito e uma obrigação? Direito é tudo aquilo que você tem a receber, né? Então, se você tem contas a receber, o caixa mesmo que você tem, tudo que você tem, os ativos intangíveis, são direitos seus, né? Patentes, direitos de exploração, isso tudo é direito seu, tá certo? E obrigação que é o que você tem que pagar, né? As contas que você tem a pagar, as dívidas, os empréstimos que você tem, os compromissos que você tem com qualquer outra pessoa, né? Contratados, são obrigações. Então, são conjuntos de bens, tá? Valores, direitos e obrigações de uma pessoa física ou jurídica que possa ser avaliado monetariamente, tá certo? E que seja utilizado, aí tem uma diferença, hein? Que seja utilizado na realização dos seus objetivos sociais, tá? Então, você precisa, os bens patrimoniais, por isso que a gente está falando de veículo, de prédio, da máquina, do equipamento, veja que todos eles são usados no processo de produção dos bens, dos produtos acabados, tá certo? Então eles são utilizados, tá aqui, ó, são utilizados na realização dos seus objetivos sociais, tá certo? Esse é o conceito de patrimônio, o que a administração de patrimonial vai estudar, são esses bens de caráter permanente, tá bom? Vamos para uma questão aqui, para a gente esclarecer isso tudo que a gente falou hoje, e aqui está focado em eficiência. Veja só, eficiência é um princípio da administração de recursos. Eficiência é um princípio da administração de recursos. É mais que uma simples medida numérica de desempenho, tá? É um conceito bem importante. Com relação à abordagem, a produtividade e o desempenho das organizações, analisa as afirmativas a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F a falsa. Exercíciozinho de VOF vai ser bem legal para a gente ver aqui o que está certo e o que está errado. Veja a primeira e veja a importância de eficiência nesse processo, hein? Eficiência significa realizar as tarefas de modo inteligente, com o mínimo de esforço, tá? E com o melhor aproveitamento possível dos recursos. Então veja, tem dois conceitos aí por trás dessa história. Mínimo esforço. O que é o mínimo esforço? É o menor custo possível, né? Você empregar a menor quantidade de recursos possível, mínimo esforço. Perfeito, diretamente ligado à eficiência. Eficiência é isso, é usar a menor quantidade possível de recurso,
tá certo? E o melhor aproveitamento, o que é o melhor aproveitamento? É aquilo que a gente viu lá atrás, maximizar a utilização do recurso que você tem. Usar ele no limite, não sobrar nada, não perder nada, tá? Portanto, tá certa. Eficiência é isto mesmo. Vamos ver a segunda. O oposto da eficiência é o desperdício. E é o que ocorre, por exemplo, quando se consomem recursos e nenhum objetivo é realizado. Então, veja só, o oposto da eficiência é o desperdício. Falamos disso já um monte de vezes, é isso mesmo, né? Um dos opostos da eficiência é o desperdício. Você está desperdiçando, você está perdendo, você não está aproveitando seu recurso ao máximo, você não está sendo eficiente. Então, beleza, um dos opostos da eficiência é o desperdício, certinho. Ocorre, por exemplo, quando se consome recurso e nenhum objetivo é realizado, certo? Se você está consumindo os seus recursos e não está atingindo o seu objetivo, qual que está sendo o seu resultado? Zero. Você não devia estar consumindo recurso nenhum. Você está sendo altamente ineficiente nesse caso. Tá? Então, consumir o recurso e não atingir o objetivo, totalmente ineficiente, portanto, também está correto. Tá? Vamos ver a terceira. A produtividade cresce com o aumento de recursos aplicados numa atividade que gera os mesmos resultados anteriores, mas com o uso de menos recursos. Essa redação está até meio confusa, né? Veja lá, a produtividade cresce com o aumento de recursos aplicados numa atividade. Vamos parar aqui. Primeira coisa, não necessariamente. Tá? A produtividade de uma atividade não vai crescer simplesmente porque você está colocando mais recurso. Se você colocar recursos, e veja a afirmativa de cima, né? O fulano está empregando recurso e não está obtendo resultado. Então, você simplesmente empregar mais recursos, se você não for eficiente, você não vai estar gerando incremento de produtividade. Tá? Se você colocar mais recursos, você precisa trazer junto disso eficiência para gerar maior resultado. Tá certo? Então não é uma premissa, colocar mais recursos não significa produzir mais, tá? Então já não começou bem aí. E diz lá ainda, para piorar, que gera os mesmos resultados anteriores. Então imagina, uma atividade que você está empregando mais recursos e está obtendo exatamente o mesmo resultado que você tinha com menos recursos. Você está sendo eficiente, você está sendo produtivo? Não, pelo contrário. Então não tem como dizer que a produtividade cresce com o aumento de recursos, especialmente se você continua gerando os mesmos resultados. Sua produtividade, na verdade, está caindo e não crescendo, né? E aí, no final, ele ainda faz uma embananada geral aqui, porque ele fala, mas com o uso de menos recursos. Aí confundiu, tá até uma redação bem esquisita, mas não tá legal essa questão, não. Não é isso. Essa daqui é F, de falso. A última, a eficiência no uso dos recursos e a satisfação dos funcionários. Veja quando a gente falou de alocação de gente, né, de recursos humanos. Então, a eficiência no uso do recurso e a satisfação dos funcionários relacionam-se com a qualidade dos produtos e serviços e são critérios de grande importância para avaliação de desempenho. Deixa eu puxar aqui para mim. Tá legal, tem a ver, né? Você conseguir ser eficiente no uso, na alocação, na utilização máxima dos recursos faz todo sentido, e a satisfação dos funcionários também, né? Embora não seja o ponto principal, não é disso que a gente está falando o tempo todo, isso eu ia dizer aqui que é uma consequência, mas não é bem uma consequência. A satisfação dos funcionários é fundamental para você ganhar eficiência, ter produtividade. Aquilo que a gente viu lá, a função do gestor é colocar o fulano no local onde ele vai produzir bem, onde ele está satisfeito, onde ele vai estar feliz, vai estar performando. Tá? Então é fundamental sim você saber gerir todos os recursos, inclusive recurso humano, recurso financeiro, etc. Tudo isso está ligado à gestão de material. Gestão de material, a gente está falando do material que entra, é transformado e sai, e toda essa cadeia, mas tem gente que faz isso. Você precisa de investimento para comprar máquina, para comprar o material, para manter estoque, seja lá o que for. Você precisa de tecnologia. Então veja que os recursos tecnológicos, humanos, financeiros estão todos relacionados. Portanto, a satisfação dos funcionários, que é recurso humano na veia, tem tudo a ver com a qualidade final dos produtos que você vai gerar. Não dá para você ter uma equipe inteira insatisfeita e você ter produtos maravilhosos lá no fim. Né? Alguma coisa não vai funcionar num cenário como esse. Então essa questãozinha aqui, essa afirmativa aqui, também está legal. É V. Portanto, a gente tem VV, FV. A gente está falando aqui da letra B. Letra B é o gabarito, tá bom? Mais uma questão para a gente exercitar. Veja lá. Questão recente. Trata-se de conceito no qual incluem-se os recursos materiais e os recursos patrimoniais, tá? Enquanto o primeiro material tem vida útil estipulada, né, o recurso material tem vida útil estipulada, ou seja, é transformado, ele termina. Como o caso de materiais físicos que são utilizados pela empresa, perfeito. O segundo, ou seja, o recurso patrimonial, são bens que são permanentes, né? Não são os bens que são transformados e desaparecem, eles continuam lá. Em ambos os casos, o objetivo dessa área é evitar o desperdício do material e maximizar o seu uso, tá? Então veja lá, ele está falando 4 coisas aqui.
que o recurso material tem vida útil estipulada, deixa eu voltar para mim, recurso material tem vida útil estipulada, ele vai em algum momento ser transformado, etc., ou consumido, ele vai acabar, basicamente. O recurso patrimonial, ele é permanente, veículos, equipamentos, os próprios prédios, perfeito. Em ambos os casos, você tem que evitar desperdício de material e maximizar o seu uso. Está tudo certinho. E do que ele está falando, né? Não é nem para dizer se está certo ou errado. Ele quer dizer, ele pergunta do que você está falando. Aí fica mais fácil ainda, né? Porque veja as alternativas. Arquivologia, protocolo, né? Imagina, assim, nem sei de onde saiu isso. Direito administrativo, administração de materiais ou distribuição. Evidentemente que ele está falando de administração de materiais, né? Distribuição é um recorte de administração de materiais, seria o único que talvez você pudesse parar para pensar aqui, mas ele está claramente falando de administração de materiais e ele traz uma definição muito boa para você entender isso tudo. Só cuidado com a questão do vida útil, depois a gente vai olhar um pouquinho de vida útil, está muito aplicada à gestão de patrimônio, né? É o período que aquele patrimônio consegue produzir alguma coisa, né? Ele ainda está performando da forma como aquela máquina continua funcionando, então a vida útil dela ainda está valendo, né? Então é um conceito que está mais ligado até ali a patrimônio do que a material, talvez por isso que ele tenha colocado ali para confundir um pouco você. Mas a definição está ótima, ele está falando, obviamente, de administração de material, letra D, tá bom? Deixa eu ver se tem mais coisa, não tem. Gente, em relação à gestão de recursos, é isso. Eu dei aqui um contexto, eu mostrei para vocês um pouco do que é a administração de recursos, tanto material como patrimonial. Agora a gente vai entrar de cabeça na gestão de materiais, tá bom? Eu vou chamar a vinheta, volto já já para a gente continuar. Até já!